gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Senhor, dá-me forças para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e dai-me, Senhor, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Pelo sinal da tua Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, todos vocês que nos acompanham por nossas redes sociais. Estamos hoje aqui na TV da Soledade, começando um programa especial. Um momento em que vamos conversar, vamos mergulhar dentro da espiritualidade de São Francisco de Assis. Esse programa, ele não vai ser um programa qualquer, como a gente vê por aí, onde você simplesmente conta a vida do seu santo, você vai e fala da vida de São Francisco, ele fez isso, fez aquilo. Não. Esse vai ser um momento especial em que a gente vai mergulhar dentro da espiritualidade de São Francisco de Assis. Seria muito simples virmos aqui e fazer apenas uma utopia falando sobre as milagres, realizações de Francisco, falando apenas daquilo que Francisco fez depois de sua santidade. Isso seria um sonho para muitas pessoas e que você já conhece, pois Francisco é conhecido. Mas a proposta desse encontro, que é o que nós vamos estar conversando nesse momento, é a gente mergulhar de fato na conversão de São Francisco de Assis. Gostaria de levar você, meu querido amigo, meu querido irmão, a experimentar a mesma sensação que Francisco experimentou quando ele despojou de sua vida humana, quando ele despojou dos seus preceitos, dos seus conhecimentos, de tudo aquilo que ele vivia na sua riqueza para poder seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu quero passar para vocês o nosso escopo, como a gente vai dividir, como a gente vai trabalhar ao longo deste programa. Todos os domingos, das 6 horas até as 7, nós vamos estar aqui reunidos, neste encontro, e cada dia a gente vai conversar um pouquinho sobre a espiritualidade franciscana no nosso primeiro momento. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que São Francisco passou no seu período de conversão. Vamos passar aqueles momentos de dores que Francisco passou na prisão. Vamos sentir junto de Francisco aqueles momentos de alegrias, onde ele curtia a vida adoidado. Nós vamos sentir e vamos caminhar ao longo da espiritualidade de São Francisco de Assis. Para depois, num segundo momento, a gente começar a conversar sobre a ordem franciscana. Tá? Aquilo que São Francisco deixou para a gente, a OFM, a Ordem dos Frades Menores. Falaremos sobre as 3 divisões que ela possui, OFM mesmo, Ordem dos Franciscanos Caputinos e as conventuais. Depois entraremos na segunda Ordem Franciscana, falando um pouquinho sobre Santa Clara de Assis, que foi a primeira seguidora de São Francisco, Depois, por um terceiro momento, nós vamos mergulhar um pouquinho dentro da Ordem Franciscana Secular. Por que eu estou falando tudo isso, meus amigos? Como eu te disse, São Francisco ele é um santo muito conhecido. Hoje, não existe uma pessoa sequer que não ouviu falar de São Francisco de Assis. Não existe uma pessoa em que não conheça um pouco da história de São Francisco. Mas a gente quer hoje que vocês comecem a enxergar um pouquinho do outro lado, um pouquinho daquilo que São Francisco fez, um pouquinho daquilo que São Francisco era. Todo o material que nós vamos conversar ao longo deste programa, tudo aquilo que nós vamos estar falando vai estar baseado no chamado a Fontes Franciscanas.
seriam esses livros aqui. Esse daqui é uma versão de bolso que eu comprei muitos anos atrás, mas já existe um compêndio, né, com uma versão maior, unido todas as 5 fontes franciscanas. Essas fontes franciscanas nada mais é do que a história de São Francisco narrada pelos seus companheiros. A grande maior dela é narrada pelo Frei Celano, né? A gente tem também escritos pelo Frei Leão e alguns outros amigos de São Francisco também, que vieram fazendo alguns compêndios depois. Então, nós vamos estar conversando baseado nas fontes franciscanas. Só para vocês entenderem, essas fontes franciscanas seriam o oficial, o livro oficial que nós temos sobre a história e vida de São Francisco de Assis. Os frades menores, eles usam os compêndios das fontes franciscanas, né, para poder ter essa intimidade, essa oração e manter nessa vida ligada a São Francisco de Assis. Para a gente iniciar um pouquinho esse nosso encontro, nós cantamos, né, na abertura que a gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Eu queria te perguntar, o que é esse Francisco para você? Quem é São Francisco para você? Quem é São Francisco na sua vida? Muitos vão dizer que São Francisco é o protetor dos animais, que de fato São Francisco é o protetor dos animais. Mas quem é São Francisco para você? Qual é a essência desse Francisco que está presente na sua vida? São Francisco de Assis, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que o patrônomo da ecologia, assim denominado por muita gente. São Francisco de Assis, para aqueles que não sabem, ele é conhecido em todas as religiões. Ele é aceito em todas as religiões, porque a experiência verdadeira que Francisco teve foi além de um simples despojar ao Evangelho. Francisco, por muitos outros santos e doutores da Igreja, ele é comparável como um novo Cristo, né? Porque ele viveu a semelhança de Cristo em todos os momentos da sua vida, até mesmo nos estigmas. Francisco, ele viveu a pobreza do Evangelho. Esse seria o grande diferencial da vida de Francisco. São Francisco, ele viveu há mais de 800 anos, e há mais de 800 anos a gente tem esse culto de devoção a São Francisco de Assis. Você pode ouvir falar dele recentemente, pode ter ouvido falar dele há muito tempo, mas São Francisco ele está no cerne da Igreja. E ao longo desses programas, que nós teremos em todos os domingos, nós vamos falar dia após dia sobre cada etapa, cada momento, cada fase de transição que teve na vida de Francisco, até ele se tornar hoje o São Francisco de Assis, o poverelo, o simples e humilde santo, mas que viveu a essência de Cristo, a essência verdadeira do Evangelho. Mas como eu perguntei, quem é Francisco na sua vida? Quem é Francisco aí na tua casa, no teu convívio diário? Será que a gente pode ter outros Franciscos hoje no nosso dia a dia, nas nossas atividades? Ou será que São Francisco é aquele santo que somente está na igreja, onde somente lá dentro da igreja eu vou poder adorar, vou poder rezar, vou poder louvar ao Senhor, invocando através dele? Onde está Francisco na sua vida? São Francisco de Assis, ele deixou para a gente uma sabedoria tão grande, uma sabedoria revolucionária. E ele não precisou fazer nada mais do que imitar a Jesus de Nazaré. Francisco, ele seguiu os passos de Jesus em todas as essências. Ele se despojou completamente na presença do Senhor. Ele deixou-se intimamente dominado pelo Senhor e começou a seguir e a servir a Deus sobre todas as coisas.
São Francisco de Assis, ele deixou para a gente essa sabedoria no Evangelho, de que para a gente ser feliz, a gente precisa seguir o exemplo de Cristo. A gente precisa seguir o exemplo do Senhor. A gente precisa seguir todos os passos de Jesus. Hoje, eu gostaria de começar com vocês a conversar sobre a história de Francisco, baseado na primeira vida de São Francisco de Assis, que vem também nas Fontes Franciscanas, volume 4. Eu vou ler um pedacinho, mas a gente vai conversando. Vivia na cidade de Assis, na região do Vale do Espoleto, um homem chamado Francisco. Desde os primeiros anos, foi criado pelos pais com arrogância, ao sabor das vaidades do mundo. Imitou-lhes por muito tempo a vida mesquinha e os costumes, e tornou-se ainda mais arrogante e vaidoso. Esse péssimo costume difundiu-se por toda parte entre os que se dizem cristãos, como se fosse uma lei pública, confirmada e preceituada por todos que procuram educar os seus filhos, desde o berço, com muito relaxamento e dissolução. Apenas nascidas, mal começam a balbuciar e a falar, as crianças aprendem, por gestos e palavras, coisas vergonhosas e verdadeiramente abomináveis. Eu acredito que eu posso dizer que isso que São Francisco disse, isso que acontecia na vida de São Francisco, é uma coisa que nós temos hoje no dia a dia, uma coisa que não mudou, mesmo tantos séculos depois. São Francisco de Assis, ele era filho de Pedro Bernardone, um famoso comerciante. Ele era rico, muito rico. Ele vendia aquelas alfaias, roupas, tecidas por ele mesmo, que na verdade eram feitas para os seus escravos. Nós vamos ver um pouco mais adiante. E ele foi criado nesse ambiente de arrogância, esse ambiente de prepotência. Quando Pedro, eles educavam Francisco, eles educavam, na verdade, um sucessor para os seus negócios. Eles queriam ter ali alguém que pudesse dar continuidade a tudo aquilo que eles tinham planejado, que eles tinham conquistados. Eles queriam que Francisco fosse ali o seu sucessor nas riquezas. Mas, na verdade, a criação, o que eles passavam naquele momento, que não somente na casa de Pedro, mas também em todos os lares daquela alta burguesia, naquele momento em que Francisco nascia, né? Essa riqueza era predominante, esse poder era predominante. Naquela época, quem tinha os bens, quem tinha algo a mais, né? Ele possuía status na comunidade. Na verdade, eles seguiam o ter. Isso me parece muito semelhante ao que a gente está vivendo nos dias de hoje, não é? Não temos tantas mudanças de lá para cá. Infelizmente, quantas pessoas hoje, na nossa realidade, aqui na nossa cidade, até mesmo no nosso Brasil, né, estão sendo treinadas por seus pais, estão sendo educadas por seus pais a buscarem o poder, a buscar somente a riqueza, a buscar somente o ter acima de tudo. A gente vê que a nossa realidade hoje não é tão diferente que nem a realidade de Francisco. Nós vemos que a educação que muitos dos pais de família passam para seus filhos é uma educação apenas baseada em riqueza. Uma educação onde não se conhece o amor, onde não conhece o limite, onde não conhece os temores da vida, onde você vê tudo para ser adquirido com facilidade.
onde você simplesmente recebe o seu ter ali, muitas vezes sem fazer esforço. Essa é a realidade que nós vemos nos nossos lares também. Essa é a realidade que a gente vê, infelizmente, em muitas das famílias, que é o que a gente vem pedir nesse encontro, nesse programa. Que possamos educar os nossos filhos, possamos educar as nossas crianças para terem uma experiência verdadeira do Evangelho, uma experiência verdadeira de Deus, e não apenas como gananciosos, não apenas usurpadores buscando o poder e a riqueza. Que possamos em nosso lar, como o lar da Sagrada Família, educar os nossos filhos a ter uma experiência de Deus. E naquele lar em que Francisco foi criado, dia após dia, buscando as suas vaidades, buscando enriquecer-se daquilo que o seu pai tinha para oferecer, que era o poder. Francisco então foi criando essa mentalidade e ele foi assim transpassando isso que ele estava vivendo para os seus amigos, para os seus companheiros. Francisco ele foi seguindo isso que ele aprendeu em casa, porque o maior de todos os testemunhos a gente vê dentro da nossa casa, não é? Na idade de abandonarem o seio materno, são levados não só a falar, mas também a fazer coisas indecentes e lascivas. E nenhuma delas ousa, pressionada pelo temor da idade, comportar-se honestamente, pois isso as poderia expor a castigos severos. Bem disse o poeta pagão: como crescemos no meio dos hábitos de nossos pais, desde a infância acompanhamos-nos todos os males. Este testemunho é bem verdadeiro, pois quanto mais perniciosa é para as crianças a condescendência dos pais, tanto mais elas se sentem felizes em lhes obedecer. Quando crescem mais um pouco, caem por si mesma em prática cada vez pior. Uma árvore de raízes más só poderá ser má, e o que foi pervertido uma vez dificilmente poderá ser endireitado. Quando chegam às portas da adolescência, que poderão ser esses jovens? Então, no turbilhão de toda sorte de prazeres, sendo-lhes permitido fazer tudo o que lhe apraz, entregam-se de corpo e alma aos vícios. Assim, escravo voluntário do pecado, fazem de todos os seus membros instrumentos de iniquidade, sem nada conservar da religiosidade cristã em sua vida e em seus costumes. Defendem-se apenas com o nome de cristão. Esses infelizes muitas vezes até fingem ter feito coisas piores do que fez, para não passarem por mais vis na medida em que são mais inocentes. Vocês viram a que ponto foi a criação de Francisco? Quando São Francisco ele era educado por seus pais ali em suas rodas de amigos, ele tinha aquele desejo de ser até mesmo o ruim, o pior de todos, para ele poder ganhar a companhia, a confiança, a amizade dos seus amigos. Ali naquela sociedade, muitas vezes se ele fizesse coisa certa, se ele fizesse algo que fosse positivo, ele poderia ser castigado pela sociedade. Pois naquele momento, naquela sociedade em que Francisco ali nascera, aquilo que tinha de mais importante era o poder.
E Francisco, ele era educado a ser assim. Ele era educado a ter uma vivência oposta àquilo que o Evangelho pregava. Ele era educado a ter essa vivência totalmente diferente daquilo que futuramente vamos ouvir falar de São Francisco de Assis. Hoje, eu gostaria que pensássemos um pouco naquilo que nós estamos fazendo em nosso lar, naquilo que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Infelizmente, tantas e tantas vezes nós estamos deixando com que as coisas do mundo fossem falando mais alto do que a vontade de Deus na nossa vida. Hoje, nós precisamos ter uma experiência diferente desse Deus verdadeiro. E São Francisco de Assis, ele foi para a gente uma prova disso. Porque uma pessoa sendo criada desde o berço materno, né? Ele foi criado para ser uma pessoa arrogante e prepotente. Um pouco mais à frente nós vamos ver que ele foi vencido pelo amor. Ele foi vencido pelo amor de Deus. Ele foi vencido pelo amor verdadeiro, que passou sobre todas as coisas. Hoje, Francisco deixou para a gente uma mensagem muito diferente, muito especial, de como a gente deve viver o Evangelho em nossos lares. E Francisco, ele foi passando por todas as suas dificuldades, foi passando por todos os seus momentos, e ele foi ali experimentando um pouquinho deste amor verdadeiro que Deus tem por nós. Finalizando apenas essa parte inicial de Francisco, nesses tristes princípios ele foi educado. Desde a sua infância, o homem que hoje veneramos como santo, porque de fato é santo. Nele se perdeu, consumiu miseravelmente o seu tempo, quase que até os seus 25 anos de idade. Pior ainda, ele superou desgraçadamente os jovens da sua idade nas frivolidades e se apresentava mais generosamente como um incitador para o mal e um rival em loucuras. Todos o admiravam e ele procurava sobrepujar aos outros no fausto da vanglória, nos jogos, nos passatempos, nas risadas, nas conversas fúteis, nas canções e nas roupas delicadas e luxuosas. Na verdade, ele era muito rico, mas não avarento. Antes pródigo, não ávido de dinheiro, mas gastador, negociante esperto, mas esbanjador e insensato. Mas era também muito humano, muito jeitoso e afável, embora para sua própria insensatez, porque era principalmente por isso que muitos o seguiam, gente que fazia o mal e o incitava para o crime. Cercado por bandos de mal, adiantava-se altaneiro e magnânimo, caminhando pelas praças da Babilônia até Deus, até que Deus o olhou do céu. Vocês observam que São Francisco de Assis, em sua juventude, ele foi totalmente que nem os jovens do dia de hoje. Ele foi seguindo os passos, os seus momentos, as suas histórias. Ele foi fazendo dia após dia o que os jovens hoje fazem. Eu vou pedir um intervalo daqui a um minutinho, tá bom? Por favor. Para a gente poder começar nesse segundo momento falando sobre a história de São Francisco, eu gostaria que vocês refletissem um pouco mais agora no seu coração sobre esse Francisco que você acabou de ouvir falar. Um Francisco que difere totalmente de um santo. Esse Francisco que difere totalmente daquele exemplo de perfeição que nós temos no seráfico Pai Francisco. Gostaria que você visse que São Francisco de Assis, ele não tinha nada de extraordinário em sua vida.
ele não tinha nada de extraordinário naquele momento de sua juventude. Ele nasceu como uma criança normal, em berços esplêndidos e ricos. Ele, como um jovem, ele foi buscando todos os favores humanos, ele foi buscando experimentar todas as delícias que o homem apresentava, que nós vemos hoje, né, em nossa vida secular. Francisco foi experimentando ali, na sua carne, tudo aquilo que nós temos hoje livre dentro da nossa sociedade. São Francisco experimentou isso, experimentou em sua essência. E ali, mesmo que ele buscasse o seu bem-querer, mesmo que ele buscasse os seus favores, mesmo que ele buscasse ali engrandecer a si mesmo, Francisco, ele foi se destacando. Ele foi tendo-se como um líder, ele foi tendo-se como um exemplo para muitos. Nas festas em que Francisco participava, ele sempre era chamado, ele sempre era o garoto de destaque. Era o que iria com a melhor roupa, era que iria com todos os seus, tudo o seu de melhor. Francisco, ele foi experimentando tudo isso, ele foi experimentando essa vivência, ele foi ali se esbanjando diante de todos os seus amigos. De ser preenchido por um momento novo, ser revestido de um homem novo, revestido de uma pessoa nova. Hoje, Francisco, ele deixou para a gente, em seus escritos, em seus testamentos, um manual simples de vida. A regra bulada, a regra da ordem franciscana, nada mais é do que a observância do Evangelho, e a observância do Evangelho na pessoa do outro. Resumindo a ordem franciscana, resumindo tudo aquilo de livros das fontes franciscanas mesmos, que tive lendo, a nossa regra mesmo, buscando tudo, o grande diferencial é a essência, o grande diferencial é a essência do Evangelho, em que eles seguiam com fervor. A essência do Evangelho em que Francisco seguia com fervor. Francisco deixou para a gente esse grande exemplo. Hoje, Francisco, ele deixou para a gente esse exemplo de vida, né? Ele deixou esse exemplo. Gente, desculpa, é o retorno hoje que tá incomodando, tá? Mas Francisco, ele deixou para a gente esse exemplo de que pessoas normais, como eu, como você, que está nos acompanhando, como os nossos filhos, os nossos familiares, pessoas normais que estão hoje na nossa sociedade, nós podemos ter uma experiência sincera com Deus. E para isso basta apenas a gente abrir o nosso coração, a gente experimentar e sentir verdadeiramente este Deus vivo dentro de nós. Francisco, ele deixou para a gente, acima de tudo, o caminho para a gente chegar ao coração de Cristo. E esse caminho para chegar ao coração de Cristo é a observância do Evangelho. É seguindo os seus preceitos, seguindo os mandamentos do Senhor. Eu gostaria de deixar para vocês, neste momento, mais uma pergunta. O que na tua vida está precisando ser moldado, ser modelado, como a essência de Francisco foi modelada por Cristo? O que na tua casa, na tua família, no teu emprego, no teu dia a dia, o que na tua essência precisa ser modelado, como Francisco teve a sua essência modelada por Cristo? O que você precisa hoje deixar da sua vida, deixar este Francisco que esbaldeia, esse Francisco que viveu ali a sua ganância, a sua vanglória? O que você precisa da sua vida deixar de ser este Francisco e você assemelhar-se ao seráfico Pai Francisco na cruz?
O que no teu coração hoje necessita ter essa experiência verdadeira deste Deus verdadeiro que se fez verdade na vida de Francisco, a ponto dele dizer que o amor agora é amado, porque pelo mesmo amor o Senhor tem nos amado. Francisco de Assis, ele deixou para a gente um testemunho muito grande de vida. E em sua vida e em sua essência, ele foi deixando com que o nosso coração, ele deixou que o seu coração fosse todo tomado da alegria e da graça de Deus. Hoje no teu coração, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, hoje com teus amigos, independente de onde você estiver, independente de quando você vai ver este vídeo, se você está nos acompanhando agora ao vivo, ou se você vai ver depois em nossas redes sociais. Independente do que você estiver fazendo, você precisa deixar este amor verdadeiro de Deus te amar na essência. E é isso que Deus quer, que o amor seja amado. Ele quer que este amor verdadeiro invada cada coração. É muito difícil nós falarmos da vida de São Francisco de Assis sem querer, sem criar esse desejo de trazer essa vida para a gente, de trazer essa vivência para a gente. Porque São Francisco de Assis, ele viveu naquela essência, ele conseguiu viver de tão forte amor o Evangelho de Cristo, que ele conseguiu, em sua carne, transpassar o verdadeiro Evangelho. E hoje, ele convida vocês a ter essa experiência verdadeira. Hoje, Francisco, ele convida a experimentar, de fato, essa essência do Evangelho. Nesse momento, no nosso encontro, a gente falaria sobre a vida dos frades menores e, posteriormente, a vida dos santos franciscanos. Sobretudo, hoje, neste primeiro encontro, gostaria de não abordar esses assuntos, embora já esteja programado, né? Mas para a gente poder me apresentar em primeiro lugar, porque ao contrário de todo mundo, eu esqueci de me apresentar no começo, me desculpe. E a gente poder deixar esse nosso encontro um pouco mais aberto. Nos próximos encontros, nós vamos estar acompanhando também pelas redes sociais tudo que vocês estão conversando, tudo que vocês estão falando conosco, né? Para a gente poder também ter esse feedback, este retorno daquilo que está chegando ao coração de vocês. O meu nome é Peterson, tenho 38 anos, né? Hoje eu posso dizer que sou aspirante à vida franciscana pela OFS, Ordem dos Franciscanos Seculares. Casado, com 2 filhos, um de 7 anos, o Francisco, que está me ouvindo. Se eu não falar o nome dele, ele briga comigo. E o Pedro, de 3 aninhos, que também está me ouvindo. Hoje, assumimos mesmo o trabalho dentro da comunidade, dentro da pastoral, fazendo parte da pastoral da comunicação. Temos nessa vivência, eu na verdade tenho buscado viver um pouco desse exemplo que Francisco tem deixado. No nosso dia a dia, na correria, no trabalho, nos problemas que a gente tem, nas discórdias, nas brigas, nas desuniões, em todos os momentos que a gente vai enfrentando, a gente vai passando pelas nossas turbulências, né? Tenho tentado viver uma experiência de Francisco, porque Francisco é o santo da paz, o santo do bem, né? Como é a saudação que os franciscanos usam, paz e bem. Francisco, ele deixa para a gente exemplos de viver o Evangelho de maneira simples, exemplos de vivência do Evangelho de maneira humana. Francisco, ele não deixou nada muito extraordinário, onde precisaríamos ter estudos teológicos, filosofia, para poder mergulhar na essência.
Pelo contrário. Francisco, ele deixou para a gente um manual, um testamento, alguns escritos, algumas cartas que vamos ler nos próximos encontros, algumas admoestações, uma regra bulada aprovada pela Santa Igreja, e dentro desse pouquinho de cada coisa, Francisco deixou o Evangelho de Jesus Cristo. Ele deixou a essência desse Evangelho verdadeiro para a gente. Então, meus amados irmãos, queridos irmãos em Cristo, nesse encontro, embora seja eu um pequeno servo, vamos tentar conversar um pouquinho e mergulhar nessa fase de Francisco, que a partir de agora, a partir dessa abertura, dessa introdução do dia de hoje, a gente já começa a entrar naqueles momentos em que o Deus verdadeiro, através dos sonhos, através de uma doença, através de uma intervenção de pessoas, através de oração de outras pessoas, este Deus verdadeiro, ele começa a fazer parte da vida de um Francisco, até então totalmente desmotivado, totalmente fanfarrão, como ele era. Um Francisco em que saía para estar com seus amigos em festas, em frivulas, né? Em baladas. Um Francisco que só esbanjava aquilo que ele recebera do seu pai carnal. E ele então começa a ter essa experiência deste pai espiritual, deste pai verdadeiro, até o ponto onde ele vai chegar e falar até hoje chamava de pai Pedro Bernardone, mas de agora em diante meu pai é aquele que estás no céu. E onde Francisco começa a se despojar, agora não das riquezas, não das avarezas, não do poder, não daquilo que o seu pai terrestre, que o seu pai carnal possuía. Francisco então começa agora a se despojar de suas vestes, despojar deste homem velho, e ele começa então a ter no seu coração a experiência sincera, a experiência verdadeira, a experiência fiel de um Deus verdadeiro que está no céu. E Francisco, ele começa a experimentar, a ter mesmo essa essência de um Deus tão grande. E isso começa a se passar a todas as pessoas que estão à volta dele. Porque não há aquele na terra que foi atingido pela graça de Deus. Não há na terra uma pessoa sequer que recebe os dons do Espírito Santo, que recebe a força verdadeira deste Espírito Divino. Uma pessoa sequer na terra que consiga, após ter uma experiência verdadeira de Deus, ter uma experiência sincera, interna, real de Deus, esconder isso no teu coração. Porque a partir do momento que você tem essa experiência com Deus, como aquela vela que precisa estar ali para iluminar a todos, o teu coração se transforma nessa luz, na luz que é o próprio Senhor, a luz que vem pelo Santo Espírito. E você, iluminado pelo Senhor, iluminado pelo Espírito Santo, enriquecido pelo Sagrado Evangelho, tendo essa experiência verdadeira de um Deus verdadeiro. Você começa a transpassar essa luz verdadeira aos outros. Você irradia o coração dos outros com a luz do teu Espírito, do Espírito Santo que está dentro de você. E é justamente isso que aconteceu na vida de Francisco. A partir do momento que ele teve aquela experiência tão grande com o Deus verdadeiro, ele começou a sair, logo em seguida da leitura de onde eu parei, Francisco ele saiu para poder caminhar na cidade e ele começava já a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Ele já começava a enxergar as mesmas coisas que sempre estiveram lá, mas ele começava a enxergar com os olhos abertos de uma pessoa que experimentou algo diferente, que, como ele mesmo diz, mesmo relutante, mesmo ainda sem querer aceitar, mesmo ainda colocando as barreiras internas no seu coração, ele começou a experimentar a graça de Deus.
E experimentando a graça de Deus, ele começa a enxergar a graça de Deus em todas as coisas. Quantas vezes, meus amigos, quantas vezes, meus irmãos, nós não fazemos isso na nossa vida? Nós recebemos a graça de um Deus verdadeiro, nós temos ali uma experiência de um Deus que, além de ser verdadeiro, está presente na Santa Eucaristia, ali vivo, na sua essência, no seu corpo, na sua carne. E a gente tem essa experiência deste Deus verdadeiro, mas a gente ainda tenta guardar Ele no fundinho do nosso coração, escondido, junto com aqueles pecadinhos de estimação, junto com aquelas nossas coisas que idealizávamos, aqueles nossos momentos que achávamos que eram o mais importante. Quantas e quantas vezes, meu amado, nós deixamos este Deus lá escondido e nós negamos a experiência dele, nós negamos a vivência verdadeira dele dentro de nós. Muitas vezes para agradar os nossos amigos, para a gente ainda ser o descolado no meio da turma, para a gente ser ainda aquele lá, o centro das atenções em meio a uma multidão. Quantas vezes, meus amigos, que nós deixamos este Deus escondido no nosso coração, porque temos vergonha de assumir que somos cristãos, porque temos vergonha de assumir que nós somos uma pessoa nova, somos uma pessoa de Deus. Quantas vezes, meus amados, nós deixamos este Deus escondido no nosso coração, porque nós temos medo do que o outro vai dizer de nós. Porque nós temos medo do que aquilo que a sociedade vai falar a nosso respeito. Porque temos medo do que aquele nosso amigo de trabalho, aquele nosso colega, aquela pessoa que está na nossa casa, muitas vezes nossos pais. Nós temos medo do que eles vão pensar de nós, por nós sermos uma pessoa de Deus. Teve vários momentos na minha vida em que, andando pela rua com um terço na mão, por exemplo, rezando o terço, eu escutava comentários de pessoas que passavam ao redor, passavam ao nosso lado e falavam: ah lá, olha lá, que vergonha, um baita cara daquele tamanho, magrelo e alto daquele jeito, rezando pedrinhas. Outros momentos, a gente indo para a igreja, indo para o grupo de jovens, o Restauração, né, que nós tínhamos na São Benedito, a gente indo para o grupo de jovens, levando a Bíblia, a gente passava em meio de pessoas que falavam: pô, lá vai aqueles careta lá de novo, andando com aqueles livrinhos querendo aparecer. Quantas vezes nós vemos hoje, no dia de hoje, pessoas jovens de igreja que vão aos encontros, que passam por isso, mas que infelizmente ficam com medo, ficam com vergonha e acaba guardando ali dentro no seu coração essa experiência que você tem de Deus verdadeiro, essa experiência que você tem de um Deus sincero, de um Deus que ama acima de todas as coisas. Hoje, meus queridos irmãos, eu convido vocês a refletir um pouquinho sobre este lugar, o lugar em que você quer colocar Francisco na tua vida. Porque Francisco nada mais é do que uma pessoa comum como nós, que viveu num mundo normal como o nosso, caminhou como a gente no dia a dia, fez também como a gente muitas e muitas coisas erradas, fez ali várias diversões, passou por várias festas, ganâncias, vícios. Mas Francisco, ali naquele momento em que ele foi tendo uma experiência com Deus, ele simplesmente foi despojando a sua vida completamente. Ele foi se despojando de todo o teu ser. Ele foi deixando o seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência. Ele foi deixando toda a inveja,
toda aquela maledicência, ele foi deixando tudo isso cair por terra. E, ao contrário disso, foi assumindo o que de fato Deus quis para ele. Ele foi assumindo a luz do Espírito Santo dentro dele. Ele foi sendo um reflexo para os seus amigos. Ele foi passando essa vivência do Evangelho para os seus irmãos de comunidade, os seus irmãos que estavam ali acompanhando momento a momento, dia após dia. Francisco, ele passou a ser um exemplo para muitos de nós. Francisco hoje, ele é um exemplo. E como a gente cantou naquele início da nossa vinheta, né? A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, você pode ser feliz se você de fato seguir o exemplo de humildade de Francisco. Você pode ser feliz se você seguir de fato o exemplo de entrega de Francisco. Você pode ser feliz se você seguir o exemplo de obediência de Francisco. Você pode ser feliz se você seguir o exemplo de Francisco de Assis. Deixa o teu coração experimentar essa graça, deixa o teu coração experimentar essa paz, essa palavra. Sinta hoje a graça de poder remudar mesmo, de transformar, de renovar a tua vida e de ter essa experiência verdadeira deste Deus verdadeiro. Meu querido irmão, que São Francisco de Assis, ele possa ocupar um lugar especial na tua vida. Não me importa se você está me acompanhando agora ao vivo, se você vai ver esse vídeo depois, mas que neste momento em que você ouvir essas palavras, que Francisco de Assis, ele possa entrar também ali na tua vida, ele possa fazer parte da sua vida, fazer parte do teu dia a dia. Que Francisco ele não esteja apenas num altar distante, que Francisco não esteja apenas na igreja, que Francisco não esteja apenas lá no céu. Que você possa na tua vida, meu amado irmão, deixar São Francisco colocar a sua presença e junto de você caminhar em direção ao Pai. Porque como mensagem desse dia de hoje, Francisco não fez nada de extraordinário para poder ser essa pessoa extraordinária, esse santo extraordinário que ele é. Francisco apenas seguiu o Evangelho de Jesus Cristo. Francisco apenas viveu o Evangelho em toda a sua essência. Francisco de Assis, ele mostrou no seu dia a dia, com humildade, pobreza e obediência, que nós podemos ser humildes, podemos ser pobres e podemos ser obedientes, e em tudo temos a graça dos céus. Que hoje, meus amados irmãos, vocês tenham esse desejo de experimentar um pouquinho deste Francisco de Assis. Que este Francisco de Assis que você viu hoje, que conversamos no dia de hoje, este Francisco jovem, rebelde, mostre para você que você, os seus filhos, teus amigos, a tua família, pode ter uma mudança, uma conversão, uma transformação de vida. Pode ter toda uma vida renovada. Basta apenas vocês seguir esse exemplo, o exemplo de pobreza, o exemplo de obediência ao Santo Evangelho. Que Francisco de Assis possa nos ajudar a gente ter essa experiência dia após dia. A gente possa ter essa experiência verdadeira de um Deus verdadeiro. A gente possa amar este amor da mesma forma que o amor tem nos amado. Que hoje vocês possam, meus amigos, ao menos desejar estar na presença do Senhor aos passos de Francisco. Nosso programa já está chegando ao fim. Logo após teremos a Santa Missa aqui nos meios de comunicação da TV da Soledade, em nossas redes sociais. Depois da Santa Missa, hoje teremos o especial sertanejo, A Viola Chora, um momento também de descontração nesta noite de domingo. Eu convido você
que está nos acompanhando, você de fora que veio nos acompanhar no dia de hoje, que você possa curtir a nossa página no YouTube, no Facebook. Temos também nosso canal no Instagram. Procura lá a TV da Soledade, que estamos aí em todos os meios de comunicação para poder levar também uma evangelização aos lares de nossos irmãos. A todos vocês eu agradeço a companhia de hoje. Semana que vem, no domingo, estaremos aqui às 18 horas, já com o programa todo formulado, com os nossos intervalos e os nossos momentos de oração e de meditação. Hoje foi somente essa abertura para a gente termos esse contato, né? Termos esse conhecimento de mim para vocês. E semana que vem estaremos aqui, com a graça de Deus, já apresentando para vocês os Passos de Francisco, convidando vocês a caminhar juntos nos Passos de Francisco, junto aos céus. Agradeço a companhia, tenham todos uma boa e santa noite. Paz e bem, meus amigos, fiquem com Deus e acompanhem conosco agora a Santa Missa aqui na Matriz de Nossa Senhora da Soledade. Abraços. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode